Próximo tópico, política educacional e educação física. Vamos lá? Questão de número 1. A educação física, ao atuar com crianças e adolescentes, deve reconhecer e respeitar as disposições do ECA, especialmente no que se refere à proteção dos direitos ao lazer, esporte, cultura e diversão, promovendo um ambiente seguro e inclusivo. O capítulo 2, seção 1, aborda medidas de prevenção especial relacionadas à informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. Com base nesse contexto, assinar a alternativa correta. Aqui, pessoal, é letra de lei, tá? Não há muito o que fazer, é saber o que está descrito, né, lá nas disposições do ECA. Ok? Então, item A, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infantil e juvenil programas com a finalidade educativas, artísticas, culturais e informativas, item certinho. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em local reservado com classificação etária, sem lacração em sua embalagem, não, né, pessoal? Tem que ter a lacração sim, tá? Então, sem, o item incorreto. As revistas e publicações destinadas ao público infanto e juvenil deverão conter alertas sobre ilustrações fotográficas, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebida alcoólica, tabaco, armas e munições, publicando esse tipo de conteúdo de maneira controlada. Não há essa disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, copongênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem aposta, ainda que eventualmente cuidarão para que seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local apenas acompanhado de maior de idade. Também item incorreto. Então, de fato, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 2. A política educacional em educação física é um campo em constante evolução, que busca atender às necessidades dos alunos e da sociedade. A valorização da educação física nas escolas é essencial para garantir uma formação integral e saudável, preparando os alunos para os desafios do futuro. Considere as assertivas a seguir sobre esse tema e registre V para verdadeiro e F para falso. A educação física é um componente curricular facultativo, podendo ser oferecida como uma disciplina eletiva, desde que a escola mantenha disponibilizadas atividades esportivas regulares do contraturno, conduzidas por um profissional da área de educação física, no formato conhecido como escolinha de esporte. Pessoal, pode parecer cômico, mas infelizmente em muitas escolas isso aqui ainda existe, tá? Podemos dizer que não houve evolução? Não, né, pessoal? Houve sim uma evolução. Já há muitas escolas com professores, porém, da mesma forma, né, parece algo paradoxal, mas ainda, infelizmente, muitas escolas adotam esse tipo de estratégia. E segundo a LDB, a educação física é componente curricular obrigatório, não tem prática facultativa e nem pode ser ofertada como uma disciplina eletiva, tem que fazer parte do componente curricular comum, ok? Tudo aquilo que os alunos precisam saber. Então, primeiro é falso. A participação dos alunos nas aulas de educação física é obrigatória, sim, independentemente de condições de saúde ou justificativas apresentadas pelos responsáveis, pois, em todos os casos, é possível o professor disponibilizar algum tipo de atividade para que o aluno participe efetivamente em suas aulas. Não, pessoal, há um rol, ou seja, há um conjunto de pessoas que pode sim ficar dispensadas da prática vigorosa, tá, pessoal? Não é da aula de educação física em si, é de práticas vigorosas. Então, por exemplo, correr, nadar, fazer alguma atividade que exige alguma perícia, né? Alguma proeza em relação à prática corporal. Aí sim, essas pessoas podem ficar isentas, tá? Mas não são todas e existe esse rol que está lá na LDB, ok? Então, aqui está falso também. A educação física deve ser oferecida em todas as etapas da educação básica, sim, sendo considerado um componente curricular obrigatório, certinho, com a possibilidade de participação facultativa em casos específicos definidos por lei, que é isso que eu falei aqui em cima do item 2, tá? Então aqui está verdadeiro, está correto, FF, V, então, entre as alternativas, letra B é o nosso gabarito. Questão de número 3. Considere as afirmativas relacionadas ao histórico da educação física e registre B para verdadeiras e F para falsas. O Decreto-Lei número 20.109
de 1931 estabeleceu a obrigatoriedade da educação física nas escolas, trazendo diretrizes específicas para a formação de professores, colaborando para uma visão mais ampla e integral do desenvolvimento humano na educação física. Não, pessoal, quem fez isso foi o Decreto 705 de 1969. Não, pessoal, quem fez isso foi o Decreto 705 de 1969, ok? Então aqui está falso. Lembrando, pessoal, que isso aqui é em relação à obrigatoriedade em todas as etapas, ok? O Decreto-Lei número 3.688 de 1941 foi um marco histórico para a educação física no Brasil, pois tornou obrigatório o ensino dessa disciplina nas escolas de todo o país. Além disso, ao reconhecer a importância da educação física para a formação do indivíduo, esse decreto colaborou para o processo de valorização da disciplina nas escolas, certinho, marca aqui verdadeiro. Conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1971, o Decreto 5.692 de 1971 revogou a obrigatoriedade da educação física nas escolas. Dessa forma, flexibilizou o caráter militarista da disciplina, permitindo que as instituições de ensino oferecessem esse componente curricular de forma facultativa e totalmente incorreto. Um falso aqui, na sequência falso, verdadeiro e falso, portanto, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 4. A aluna Maria Joaquina, estudante do ensino médio, procurou a direção da escola para formalizar o pedido de dispensa da educação física, pois cumpre comprovadamente jornada de trabalho de 6 horas diárias. A diretora informou que o requerimento não poderia ser atendido na situação narrada, com base na LDB, né? LDB. É correto afirmar que... Então vamos lá. Item A. A aluna está equivocada? Não, a aluna está correta. Ela pode sim pedir dispensa, nesse caso em específico. A aluna está equivocada? Não. Letra C. A diretora está correta? Não. A diretora está incorreta. A diretora está equivocada? Sim, pois, de acordo com o artigo 26, parágrafo 3º, inciso 1º da lei, para alunos nessa condição, a educação física é facultativa. Certinho. Letra D é o nosso gabarito. Próximo tópico, educação física como linguagem. Vamos lá? Questão de número 1, a educação física como linguagem. Primeiro, integra sistemas simbólicos, sim, de códigos e de expressões corporais, de acordo com o ambiente social em que a pessoa se desenvolve. Item certinho. Integra o novo paradigma da área da qualidade de vida e de promoção da saúde? Não. É justamente o contrário, né? É isso que diz o item 1. Ela vai integrar os sistemas simbólicos, de códigos e de expressões corporais, ok? Compreende a ideia de que o corpo fala? Isso, justamente. Aí tem aquela ideia, né, da corporeidade também. Prioriza as ideias de que ter o corpo e o poder corporal devem predominar sobre a ideia de ser corpo, não. É o contrário. A ideia de ser corpo deve ser tida como prioridade em relação a ter um corpo e o poder corporal. Então aqui está incorreto, somente os itens 1 e 3 estão corretos. Letra B é o nosso gabarito. Questão de número 2. Ao tratar a educação física como linguagem, é correto concluir que o aluno deve compreender o seu sentir corporal, o seu relacionar-se com os outros e com as instituições sociais de práticas corporais, certinho, valorizando a linguagem verbal em detrimento da linguagem não verbal? Não, não há isso. Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal devem ser valorizadas. À medida que os professores objetivam em suas aulas a repetição das técnicas presentes nos esportes, passam a ativar nos alunos a competência de analisar as diferentes linguagens corporais. À medida que os professores objetivam em suas aulas a repetição das técnicas presentes nos esportes, passam a ativar nos alunos a competência de analisar as diferentes linguagens corporais. Não, quando a gente trabalha numa perspectiva de repetição, numa perspectiva que a gente vai chamar de mecanicista, a gente não vai estar entendendo a educação física como uma área de linguagem, ou seja, como uma linguagem, ou entendendo o corpo como sendo algo, um objeto que está ali no mundo, para o mundo e com o mundo, tá? Então, essa utilização mecanicista não faz parte, ok? Item C, a educação física deve reproduzir as produções sociais
que se estruturam por códigos transmitidos pela mídia de uma realidade que permite organizar uma visão de mundo mediada pela expressão, comunicação e informação? Não, pelo contrário. A educação física não deve reproduzir essas produções sociais que vão se estruturar aí sim por códigos que são de fato transmitidos pela mídia, sobretudo as mídias digitais hoje em dia. Ok? Está eliminado também. O indivíduo aprende a fazer uso das expressões corporais de acordo com o ambiente onde ele está inserido, sim, ou seja, todo o movimento do corpo tem um significado que é correspondente ao seu contexto, exatamente. Então, determinadas expressões corporais podem significar em um contexto uma coisa e no outro contexto outra coisa, ok? Então, letra D é o nosso gabarito. Questão de número 3. A educação física enquanto linguagem alinha-se a um campo curricular denominado de linguagens e códigos e suas tecnologias. Sob esta condição, os gestos dão ao movimento corporal humano um sentido mais amplo do que apenas movimentação de partes do corpo. Tendo em vista essa condição, analise as afirmativas abaixo. Os gestos, as posturas e as expressões faciais são criados, mantidos ou modificados em virtude de o homem ser um ser social e viver em um determinado contexto cultural. Item totalmente correto. Por quê? E agora a gente vai ver se o item 2 é uma justificativa ou não, e se também está correto ou não. Os indivíduos têm uma forma diferenciada de se comunicar corporalmente e se modifica de cultura para cultura. Diversos povos se apropriam desses códigos, o que permite afirmar que os estilos de utilização desses códigos são os mesmos? Não, pelo contrário, né? Não são os mesmos, são diversos. Estava até correto até chegar até aqui, porém dizer que são os mesmos não são os mesmos, são diversos, ok? Então vamos às alternativas. As afirmativas 1 e 2 são proposições verdadeiras? Não. As afirmativas 1 e 2 são proposições verdadeiras? Também não. A afirmativa 1 é uma proposição verdadeira, certinho, e a 2 é uma proposição falsa, certinho também. A afirmativa 1 é uma proposição falsa, não é verdadeira, de fato, letra C é o nosso gabarito. Questão de número 4. A compreensão da educação física como uma linguagem implica reconhecer o movimento corporal como forma de expressão, comunicação e interação social. Qual a concepção da educação física enquanto linguagem, conforme discutido na literatura contemporânea? Aí vamos às alternativas. Item A. A educação física deve focar na aprendizagem de técnicas motoras específicas? Não. Quando a gente trabalha com a educação física enquanto linguagem, a gente não deve priorizar a aprendizagem de técnicas motoras, ok? O movimento corporal da educação física. O movimento corporal na educação física é uma ferramenta para melhorar a aptidão física dos alunos, devendo ser orientado exclusivamente, sinal de alerta, para o desenvolvimento de capacidades como força, resistência e flexibilidade. Não, pessoal, não deve ser de forma exclusiva. Pode trabalhar essas capacidades, sim, porém não de forma exclusiva, como diz aqui. Ok? Então a gente elimina o item B. A prática da educação física deve ser direcionada para a preparação dos alunos para competições, onde a excelência técnica e o desenvolvimento atlético são os principais objetivos. A prática da educação física deve ser direcionada para a preparação dos alunos para a competição, onde a excelência técnica e o desempenho atlético são os principais objetivos. Também não seria algo padronizado, seria algo parecido com a letra A. A educação física como linguagem privilegia a dimensão expressiva e simbólica do movimento, e sim, permitindo que os alunos se comuniquem, sim, e expressem sua subjetividade, ou seja, as suas singularidades, através de atividades corporais como dança, jogos e esportes, certinho. A educação física deve ser organizada em torno de atividades recreativas. Aqui dá a entender que seriam apenas atividades recreativas. Podemos trabalhar com atividades recreativas, sim, mas aqui está dando a entender que seriam somente ou em foco as atividades recreativas, que estaria errado, visando principalmente o lazer. Então, de fato, é isso que está dizendo aqui o item, e a descontração dos alunos, sem preocupação com o desenvolvimento de habilidades expressivas ou comunicativas. Aí a gente, de fato, elimina o item E e letra D é o nosso gabarito. Próximo tópico: concepções psicomotoras na educação física escolar. Questão de número 1.
A concepção psicomotora na educação física envolve a integração dos aspectos cognitivos, emocionais e motores do desenvolvimento dos alunos. Com base nessa concepção, qual das alternativas a seguir melhor descreve a importância de uma abordagem psicomotora nas aulas de educação física? Vamos lá. Item A. A abordagem psicomotora permite que o professor de educação física trabalhe com o aluno de forma integral, isso, em todos os aspectos, desenvolvendo não apenas as suas habilidades motoras, certinho, mas também sua capacidade cognitiva e emocional, tendo um crescimento ali equilibrado. O item está certinho, mas vamos ler as demais informações. A abordagem psicomotora na educação física deve ser utilizada principalmente em atividades de recreação e lazer, nos quais os aspectos emocionais são mais relevantes do que em situações de prática esportiva formal. Quando a gente trabalha com abordagem psicomotora, nenhum aspecto vai sobressair em relação aos demais. Ali todos os aspectos são importantes, o emocional, o cognitivo e o motor. Então, por esse motivo, o item está incorreto. A abordagem de desenvolvimento psicomotora prioriza habilidades ou motoras especializadas e a performance esportiva, visando a formação de atletas de alto rendimento desde a infância. Está bem estranho, né, a regência dessa alternativa, desse item C, mas de toda forma não deve visar a formação atlética, sim a formação humana. Ok? Esse motivo está incorreto. A abordagem psicomotora valoriza a expressão corporal livre e espontânea, sem a necessidade de intervenção ou direcionamento do professor. O professor não vai fazer nada de forma alguma, ele deve sim intervir. Permitindo que os alunos explorem seus movimentos de forma autônoma e criativa, o professor vai criar situações para que os alunos consigam explorar os seus movimentos, tanto de forma autônoma quanto criativa, mas não vai deixar-se livre totalmente. A abordagem psicomotora é importante principalmente para corrigir déficits motores nos alunos, uma vez que a principal função da educação física é assegurar que todos os alunos alcancem um nível mínimo de habilidades motoras. Não, esse não é o objetivo principal da educação física quando se está trabalhando uma abordagem psicomotora, ok? É fazer com que o aluno consiga desenvolver ao máximo. Lógico, o meu máximo é diferente do máximo de outra pessoa e não o mínimo, ok? Desde que a gente respeite isso, né? Não queira equiparar as pessoas, ok? Então, dessa forma, realmente, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 2, no que se refere a concepções psicomotoras no âmbito da educação física escolar e a sua relação com o desenvolvimento humano, julgue o item seguinte. A psicomotricidade foi uma das primeiras concepções a criticar o modelo esportivista no Brasil, sim. É ela, na verdade, a responsável por inaugurar, né? Basicamente ali esse discurso contra o modelo esportivista. E muita gente confunde pensando que foi uma abordagem desenvolvimentista. Eu explico toda essa diferença, né, de paradigma lá no meu módulo sobre a abordagem da educação física, todas essas correntes e pensamentos que iam contra o modelo esportivista, ok? Então, valorizando o processo de aprendizagem e não mais a execução de um gesto técnico isolado, certinho? Então, a alternativa correta é certo. As concepções psicomotoras têm influenciado as práticas pedagógicas na educação física com foco na integração entre aspectos motores, cognitivos e afetivos. Qual das afirmativas a seguir expressa uma ideia central da psicomotricidade na educação física? Item A. O movimento humano é um ato significativo? Sim, que expressa a intencionalidade e a subjetividade do indivíduo. Certinho? Mas vamos ler as demais informações. A psicomotricidade visa principalmente o desenvolvimento da coordenação motora fina? Não, de todas as coordenações, tanto a motora fina quanto a grossa. As atividades psicomotoras devem ser planejadas de forma rígida? Não, deve ser de forma flexível. Ok? Então a gente elimina aqui. A psicomotricidade busca desenvolver habilidades motoras básicas, sim, como correr, saltar, arremessar, visando a performance esportiva? Não. Visando o desenvolvimento humano, ou também o desenvolvimento holístico, ou seja, completo do ser humano, ok? Essa parte aqui deixou o item incorreto. A avaliação psicomotora deve priorizar testes padronizados e medidas
quantitativos do desempenho, não, vai priorizar ali medidas medidas qualitativas. E os testes padronizados podem ser aplicados sim, desde que respeite as pessoas, assim, desde que respeite. Os testes padronizados podem ser utilizados sim, desde que seja utilizado de forma subjetiva e não para comparar resultados entre os alunos, ok? De fato, letra A é o nosso gabarito. No que se refere a concepções psicomotoras no âmbito da educação física escolar e a sua relação com o desenvolvimento humano, julgue o item seguinte. As atividades psicomotoras propostas no contexto da educação física escolar devem promover as percepções espacial, temporal e corporal do estudante, certinho, visando ao aprimoramento das habilidades motoras de forma global e propiciando, portanto, um desenvolvimento integrado de aspectos motores, cognitivos e afetivos, certinho, né, pessoal? Próximo módulo, Educação Física e o Desenvolvimento Humano. Vamos lá? Questão de número 1, sobre a educação física e o desenvolvimento humano, associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona. Vamos lá. A primeira é esquema corporal, a segunda, lateralidade e a terceira, coordenação. Aí vamos associar esses três conceitos com as respectivas conceituações. Então, o primeiro diz, este elemento permite à criança controlar seus movimentos e está ligado a componentes como equilíbrio, velocidade, agilidade, força e resistência. Diz respeito à ação para executar movimentos com eficiência através do sistema nervoso central e vários grupos musculares. Pessoal, quando falamos em algo que vai ajudar a controlar, que é a palavrinha-chave, a gente vai estar se referindo à coordenação, tá? Que é o elemento 3. O conhecimento que a criança tem do próprio corpo, então o conhecimento que a criança vai ter do próprio corpo, que é o termo-chave. Então lá no meu curso, na parte de psicomotricidade, eu trago esses três conceitos e alguns outros que também são recorrentes em provas e destaco aqui os termos-chave. Então, esse termo aqui, quando diz conhecimento do próprio corpo, a gente vai estar se referindo a esquema corporal, tá? Mas vamos terminar aqui a leitura. Dos movimentos e das posturas. Através dessa consciência criada, ela é capaz de criar as possibilidades de atuação tanto sobre seu corpo quanto a tudo que o cerca. E está diretamente ligada à formação da personalidade da criança. Então, aqui é o item 1. E, consequentemente, né, que vai ser 2, mas vamos ler a informação, ok? Então, é a capacidade que a criança tem de controlar os dois lados do corpo, e aqui é o termo-chave da lateralidade, tanto o direito quanto o esquerdo, contribuindo para a atividade no dia a dia. Está ligado às habilidades da mão, do pé e do olho. Normalmente, um lado apresenta mais força, rapidez e precisão. Ok? Então, dessa forma, letra B é o nosso gabarito. Sobre a temática da educação física e do desenvolvimento humano, julgue os itens e marque a alternativa correta. Nos indivíduos acima de 60 anos, há um maior acúmulo de massa muscular? Não. Há um declínio, ok? Porque aumenta os níveis de testosterona, pelo contrário, diminui. À medida que o tempo vai passando, tá? Todos os níveis vão diminuindo, principalmente os dos hormônios. Ele está incorreto. E aí, na hora da prova, você já vai tentando eliminar os itens, né? Então, por exemplo, letra C já era possível e letra E também. Em adolescentes, existe um período de aumento da estatura que é denominado de envelhecimento de forma alguma, né, pessoal? Esse é o nosso famoso estirão do crescimento e não envelhecimento. Então, aqui a gente elimina o item 2 também, 2, e sobra somente B e D. E aí vejam que interessante, então o 3 e o IV estarão corretos obrigatoriamente e somente o V é que vai dar a resposta. Então na hora da prova, né, para ganhar tempo, você vai direto para o V e elimina. Como a gente está aqui fazendo a revisão, a gente vai ler os itens. Então em pessoas adultas, após os 40 anos, há uma redução da capacidade física geral, certinho. A fase idosa é caracterizada pelo aumento da gordura corporal e redução da massa muscular, certinho também. A capacidade física geral é maior ao longo dos últimos anos de vida, não, pelo contrário, é bem menor, sendo que seu aumento é crescente com as décadas, pelo contrário, é decrescente, ok?
Então o V está incorreto, somente 3 e V vai ser letra D. O processo de desenvolvimento humano é marcado por mudanças contínuas ao longo do tempo e que se inicia na concepção e cessa somente na morte. O conhecimento sobre como se processa o desenvolvimento e crescimento ao longo dos diferentes estágios e fases da vida é essencial para a ação pedagógica na educação física escolar. Sobre os processos de crescimento e desenvolvimento, analise os itens que seguem e assinale a opção correta. O crescimento se refere à totalidade das alterações físicas associado com um aumento no tamanho estrutural que se caracterizam por aumentos regulares da altura, peso e massa muscular, certinho. O desenvolvimento implica nas mudanças nas capacidades funcionais do indivíduo, sim. O desenvolvimento está relacionado prioritariamente, sinalzinho de alerta, à idade cronológica, sim, e portanto depende desta para sua análise e essencial para que o professor possa organizar as tarefas psicomotoras, cognitivas e afetivas a serem realizadas nas aulas. Item totalmente correto. O crescimento, por não ser um processo independente, pode ser influenciado por fatores hereditários, ambientais, tais como nutrição, doenças, estilo de vida, exercícios, vindo a afetar e comprometer o crescimento físico dos indivíduos, certinho. Também, então, todos os itens estão corretos, letra D é o nosso gabarito. As atividades físicas fazem parte do desenvolvimento humano e muitos benefícios começam com sua prática na fase da infância e da adolescência. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Experiências negativas com as atividades físicas na infância e na adolescência estão relacionadas a mais chances de os praticantes se manterem fisicamente ativos na idade adulta. Pelo contrário, experiências negativas tendem a fazer com que as pessoas, os indivíduos, deixem de praticar atividade física. Então, por exemplo, muitos alunos não querem participar das aulas de educação física justamente por esses traumas, ok? A recomendação atual para a prática de atividade física na adolescência é que todo jovem deveria envolver-se diariamente por pelo menos 60 minutos, certinho, em atividades físicas moderadas e ou vigorosas, 5 vezes por semana, tá certinho? Então a proporção é sempre 60 para 5. Decore essa informação em relação à prática de atividade física na adolescente, 60 para 5, ok? Letra C, um dos benefícios imediatos de maior magnitude que a prática de atividades físicas oferece para crianças e adolescentes é a melhora da aptidão física relacionada à performance motora, não, relacionada à saúde, ok? Estudos evidenciam que a prática de atividade física na infância e na adolescência não pode prevenir o aparecimento de osteoporose no futuro, pelo contrário, vai sim, né, ajudar no processo de não ter osteoporose no futuro. Não há relação entre a prática de atividades físicas na infância e na adolescência e a diminuição dos níveis de pressão arterial e o pico de massa óssea. Pelo contrário, há sim relação e fato. Letra B é o nosso gabarito.